Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado nesse finalzinho aí de semana. Chegamos na sexta-feira e é claro, na companhia do meu parceiro aí fiel de todas as tardes, Rafael Lara, trazendo comigo um giro em tempo real sobre o fechamento do mercado financeiro. São agora 4 horas e 35 minutos e a gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado. Ibovespa pega impulso após sequência de dias em queda e opera na casa dos 127 mil pontos. Ações de varejistas, educacionais e shoppings avançam e os papéis da BR Distribuidora seguem em alta após a Petrobras anunciar a venda de sua participação. Vamos já chamar ele, né, o Rafael Lara, que está sempre de olho aí no mercado, sabendo tudo, né, o que está acontecendo. Rafa, fala aí pra gente como é que está a atualização do Ibovespa nesse momento. Tá certo, Hanna. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no BMC Now. Bom, ontem, né, Hanna, a gente viu um gráfico que parecia um tobogã, né? Ele estava ali em queda, começou o dia lá em alta e foi em queda ali o dia inteiro, fechou, né? Ontem a gente até fez a análise setorial, estava tudo no vermelho e hoje ele parece que inverteu. Hoje ele está ali subindo forte hoje no dia, no momento com uma alta aí de 1,47% aos 127.512 pontos. Hoje ele bateu ali uma mínima, né, no começo do dia de 125.667 pontos e uma máxima de 127.672. Então vamos ver, né, existe uma grande chance de até aí o fim do programa a gente ver ele dar uma guinada aí, talvez renovar a máxima em busca aí do fim de semana. Hanna. Com certeza, ainda tem um tempinho aí para o mercado fechar, mas a gente vai ficar de olho aqui, né, Rafa, acompanhando tudo que está acontecendo aí nessa sexta-feira. Vamos aproveitar então, né, Rafa já falou aí do Ibovespa, vamos dar um giro internacional, vamos começar pelas bolsas estrangeiras, vamos dar uma olhada aqui, S&P 500 com ligeira alta de 0,69%, Dow Jones com alta também de 0,42% e Nasdaq com alta aí de 1,7%. Vamos ver então como é que está o dólar, como é que o dólar está se comportando aí nesse finalzinho de semana. Está com uma ligeira alta o dólar, né, de 0,05%, sendo comercializado a R$ 5,04. E vamos dar uma olhada aqui também no petróleo, está com alta de 0,23% e o barril, então, está sendo comercializado a $75. E ainda, né, de olho no mercado lá fora, a secretária do Tesouro americano anunciou que um grupo de 130 nações concordou com o imposto mínimo global para empresas. E para a gente entender se isso faz parte aí de um acordo mais amplo para revisar as regras tributárias internacionais, a gente vai até os Estados Unidos com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que tem mais detalhes. O maior objetivo é estancar a evasão de empresas e grandes corporações de países com maior taxa tributária para países com menores taxas tributárias. Isso mesmo, que seus clientes estejam sendo atendidos em outros países. Entre os destinos preferidos são a Irlanda e Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo. As autoridades concordam com um novo plano tributário que seria aplicado nos locais onde as multinacionais atendem os seus clientes e não onde elas estão sediadas. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, classifica a postura dos Estados Unidos como uma competição tributária internacional autodestrutiva. Ou seja, os Estados Unidos bancavam a redução de impostos para manter as empresas no país e para forçar outros países a também baixarem suas taxas. O resultado era um enfraquecimento de todas as economias. O caminho, então, era, claro, tarifar esses tributos. E Yellen comemora e diz que esse acordo entre os 130 países que representam 90% do PIB global é um sinal claro dessa recuperação. O acordo também inclui uma manobra para eliminar impostos sobre serviços digitais, que deve beneficiar grandes empresas tech dos Estados Unidos. A taxa real não foi definida, mas o presidente norte-americano defende um índice de 15%. Os ministros das finanças do G20 e também os governadores dos bancos centrais devem se reunir em Veneza, na Itália, até o final deste mês, e essa pauta já está na mesa. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para BMC News.
E dando continuidade aqui com o nosso BM Senal, vamos ver então quem está aqui participando do nosso chat. Lembrando, gente, que a gente bateu os 20 mil inscritos. Vamos compartilhar então para que mais informação de qualidade, muito bem apurada aqui. Esses 20 mil não foram batidos à toa. O pessoal trabalha aqui na BMC, a gente todo mundo junto, a gente consegue, vai todo mundo apurando, indo em busca de mais informação de qualidade, trazendo fontes também com informação segura. Então vamos compartilhando também, já vai compartilhando o link aí da nossa programação, já deixa lá, já coloca como seu preferido para assim que você chegar no seu trabalho, ligar o computador, pegar o seu celular, você já entrar e já ficar muito bem informado. Vamos dar uma olhadinha então quem está aqui pelo nosso chat, ó, tô vendo aqui que o Alberto Costa, o pessoal tá sempre acompanhando aqui, mandando mensagem, o Fábio Santos também, o Diego Paganini também participando sempre aqui da programação, sempre mandando pergunta, comentando. Aproveite também, já mande a sua pergunta aí, daqui a pouquinho a gente vai receber os nossos convidados para repercutir como é que foi o dia e hoje, inclusive, já falando nisso, a gente recebe aqui no BM Senal o Rodrigo Glatt, sócio da GTI, e também vamos receber o analista técnico Felipe Fradinho, trazendo aí um panorama sobre os números que se destacaram nessa sexta-feira, dia 2 de julho, começando aí o segundo semestre de 2021. E a gente segue então com o nosso giro de notícias, né? A Lynx anunciou a compra de 40% da companhia Neomode. O Rafael Lara tem mais informações para a gente sobre essa aquisição, né, Rafa? Exatamente, Hanna. A Lynx, empresa especializada em tecnologia para o varejo, anunciou a aquisição de 40% de participação na Neo Store, empresa ali de sistema integrado de gestão. A companhia vai desembolsar 7 milhões de reais após análise e aprovação da operação pelo CAD. Em fato relevante enviado, a empresa destaca que a Neomode oferece um canal de vendas e plataforma App Commerce, né, White Label, com integrador agnóstico AERP, PDV, e-commerce e gateways ali com soluções baseadas em nuvem. O objetivo principal é o desenvolvimento de fornecimento de soluções que integram canais online e lojas físicas com a utilização do aplicativo e do integrador. O faturamento da Neomode estimado para 2021 é de 7,5 milhões de reais. Hanna. Tá certo, Rafa, obrigada. E a Ocean Pact assina contrato de quase 207 milhões de reais com a Petrobras. A Ocean Pact Serviços Marítimos anunciou a assinatura de um contrato com a companhia para serviços de inspeção em sistema de ancoragem. Em um comunicado divulgado hoje, a empresa informou que o contrato tem prazo de execução de 730 dias, sendo 156 milhões e 400 milhões de reais firmes com 61% do valor pago em dólar. E os estrangeiros injetaram 48 bilhões de reais na B3 até o mês de junho. Eu chamo o Rafael mais uma vez, que tem informações para a gente sobre isso. Rafa, fala para a gente qual foi o número, né, do aporte no mês de junho. Hanna, só na última quarta-feira os investidores estrangeiros ingressaram com 465 milhões de reais em ações listadas na B3, elevando ali o saldo positivo nessa conta no mês para mais de 16 bilhões e 627 milhões de reais, com apenas 5 dias ali, né, de retirada de capital na renda variável brasileira. Com isso, o saldo de fluxo externo no acumulado dos 6 primeiros meses de 2021 é positivo, somando um montante recorde para o período ali de 48 bilhões de reais. Por outro lado, ali, né, o investidor institucional retirou 262 milhões de reais no último dia 30, sendo a quarta maior retirada diária consecutiva ali, né? Em junho, esse tipo de investidor injetou recursos no mercado secundário apenas em 6 pregões. Com isso, o saldo no mês passado encerrou negativo, em quase 14 bilhões de reais, na segunda maior retirada mensal de 2021, ficando atrás ali apenas no mês de janeiro. Hanna. Obrigado, Rafa, sempre fazendo um giro aqui, trazendo as últimas notícias do dia, né, Rafa? E a Ser Educacional fechou a compra do Hospital Veterinário DOC do Rio de Janeiro. O hospital oferece, na verdade, pertence à escola CDMV, mas a maior parte do atendimento é voltado para o público externo. Trata-se aí de um hospital de alta complexidade, com UTI, que realiza também cirurgias por vídeo e hemodiálise, entre outros procedimentos.
O faturamento anual do grupo adquirido é de 5 milhões de reais, sendo que 3 milhões vem do hospital. A estratégia da Ser Educacional é transformar as clínicas e também os hospitais de animais que o grupo possui para atender os alunos da graduação para o mesmo padrão do DOC. Atualmente, as instituições de ensino da SER contam com mais de 5 mil alunos de medicina veterinária, onde a mensalidade gira em torno de R$ 2.500. O valor da transação foi de 12 milhões de reais, sendo que 8 milhões e 400 mil reais serão pagos à vista e os demais, que são aí 3 milhões e 600 mil reais, serão quitados em 5 parcelas iguais. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender o imposto sobre transações financeiras nos moldes da extinta CPMF para compensar a desoneração da folha de pagamento. Quem tem mais informações para a gente sobre isso, para falar um pouco mais sobre esse imposto, é o Rafael Lara. Hanna, para o Guedes ali e a equipe dele, as pessoas são contra esse imposto por conta da, entre aspas, economia de drogas, de corrupção e do tráfico de armas, fecha aspas. Guedes disse ainda que, abre aspas, todo mundo pagaria e as digitais poderiam ficar em transações bancárias. E aí o próprio banco ficaria apavorado e diz ainda que vai destruir o sistema de intermediação financeira. O ministro disse ainda que esse imposto sobre o pagamento não é declaratório, não tem que preencher um papel, nem tem que pagar um advogado e que ninguém também está isento. Falam que ele é regressivo, cruel, mas não é, disse o ministro. Se todo trabalhador que ganha R$ 1.500 receber um aumento de R$ 1,50, já compensa essa incidência do tributo, fecha aspas, afirmou ali o ministro Paulo Guedes. Hanna. Obrigado, Rafa. O BTG informou a venda da participação de 49% que detinha da Credipago Serviços de Cobrança para a Loft Brasil pelo valor de R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais. Em comunicado ao mercado, o banco informou também que o recebimento será feito em parcelas em dinheiro, sendo uma delas à vista e o saldo restante em até 24 meses. A transação inclui ainda ações de emissão da Loft Holdings e a operação que está sujeita a aprovações regulatórias, prevê também uma parceria para uma oferta de produtos financeiros do BTG na própria plataforma da Loft. E distribuidores de tecnologia estimam uma alta de 3,4% no faturamento de 2021. Rafa, fala aí pra gente um pouco mais sobre essa estimativa. Hanna, a demanda por equipamentos para o trabalho em casa e pela digitalização dos negócios na pandemia se refletiu em um avanço de 13% no faturamento das distribuidoras brasileiras de equipamentos e serviços de tecnologia e comunicações, o que somou ali por volta dos 24 bilhões e 700 milhões de reais em 2020. Neste ano, os canais de distribuição do setor estimam faturar 28 bilhões de reais, o que representa ali uma alta de 13,4% sobre o faturamento de 2020. Os dados fazem parte da 10ª edição do estudo setorial sobre o mercado de distribuição de TIC e do censo das revendas, que analisou 70 distribuidores entre janeiro e abril. O estudo foi realizado pela consultoria IT Data, para a Associação Brasileira da Distribuição de Tecnologia da Informação. Em 2020, o volume de pessoas empregadas pelo setor, incluindo os terceirizados, cresceu 4% para pouco mais de 10 mil pessoas. Entre os pesquisados, 67% disseram que farão novas contratações neste ano, diante ali do aumento na demanda por produtos e serviços. Hanna. Obrigado, Rafa. E antes da gente chamar o nosso primeiro convidado, vamos repercutir aí um pouco sobre as aquisições da Ambipar. Hoje pela manhã, a Paula Moraes conversou no BMC News com a Heloísa Cruz, gestora da Stoxus, que avaliou aí o cenário da companhia. Vamos acompanhar. Elô, só para a gente mudar aqui, eu queria falar um pouquinho agora de Ambipar. A empresa comprou a Idesal, que tem atuação em vários países da área de mineração e construção civil, adquiriu também a Suatrans, que tem foco em emergências ambientais. Queria saber como que você avalia essas aquisições, você acha que a entrada aí da empresa em novos segmentos e países, como que você tem visto isso? Assim, a graça da Ambipar, eu sou acionista, assim, disclaimer, mas a graça, essa parte não sabe, mas também sou. Então, a graça da Ambipar, na minha opinião, é o seguinte, na hora que eu olho a empresa, e na hora que eu olho a ação, o que eu vejo? Eu vejo assim, é muito parecido com a tese de Simpar. Então, ela é uma empresa que executa muito bem, os clientes são muito satisfeitos com o serviço,
E ela é muito boa no Post-Merger Integration, né, no PMI, que é justamente pegar uma aquisição e botar para dentro sem sentir, né, sem a empresa sentir. Quando vem uma aquisição muito grande, o problema sempre é essa execução da aquisição. Tanto que a discussão de Localiza e Unidas é um pouco assim, vai ser, tipo, eventualmente pode até ser bom promovida, porque eles vão ter que integrar duas empresas, duas culturas diferentes. No caso da Ambipar, essa foi a primeira aquisição grande, né, que ela fez, a Dizal, e tanto que ela pagou um múltiplo muito maior. Ela geralmente paga umas 3 a 5 vezes EBITDA, dessa vez ela pagou 8, porque realmente era uma empresa grande e um negócio transformacional para ela. Então, era uma empresa... A Ambipar estava meio caixa líquido e agora você começa a alavancar o balanço. Então, o que acontece? Na hora que você olha essas aquisições, eu diria que a maioria delas, tirando a Dizal, são aquisições marginais. E com aquisições marginais, você acaba só ganhando, às vezes é só um ponto de acesso. Então, outro dia ela fez essa aquisição, foi tipo 3 milhões de dólares. O faturamento foi 3 milhões de dólares, da empresa era 3 milhões de dólares. Então, assim, são aquisições muito pequenas. O que ela está fazendo ela está entrando num mercado que é entre não existe ou é feito em casa, então a parte toda de response, né, que é resposta à emergência, ela é toda feita em casa pela indústria. Então, quando você enxerga isso, você vira... O que a indústria não quer? O cara da indústria, ele quer focar na produtividade do negócio dele. Ele só quer ter certeza que se ele tiver um acidente, alguém vai atender decentemente. Então, e é a mesma história de Simpar, da JTCL, no final, né? O cara não quer fazer a logística dele. Logística não é core. Core é desenvolvimento de produto, operação industrial e venda, e marketing, esse tipo de coisa. Então, elas estão tirando, tudo isso que é acessório, elas estão tirando, eles chamam de non-core, né? Não é central. Então, eles estão tirando. Então, no final das contas, a Ambipar, a indústria está tirando depois. Então, é um setor que ainda tem muito espaço para crescer. Assim, a gente nem sabe direito o tamanho do setor. E não tem um outro consolidador. Em termos globais, meio que não tem, tá? Então, é muito potencial e é o que eu acho que ela vai fazer. Ela vai ficar fazendo essas aquisiçõezinhas. Mas são tão pequenas, tão baratas, que no limite, assim, depois de uma aquisição grande, potencialmente a gente vai ver, sim, uma necessidade de aumentar capital, mas talvez não. Então, eu acho que é super legal e, enfim, é isso que está acontecendo no caso da Ambipar. Eu acho que vai ter mais, eles devem ter um pipeline enorme. Você vê que essas aquisições vieram junto com uma completação de aquisição, então foram uns 3 anúncios em uma semana. Uhum. Você quase respondeu minha próxima pergunta, mas vou ser mais objetiva, né? De março para cá, a ação da Ambipar praticamente dobrou de preço, né? E esses recentes movimentos parece que também têm animado bastante ali os investidores. Você vê ainda, né, mais espaço aí para crescimento da empresa nos próximos meses? Seria um stock picking aí interessante para os investidores? Olha, eu sou suspeita, porque é uma das minhas maiores posições, tá? Então... Mas o que acontece no final das contas? Você tem que olhar não só o quanto ela andou, mas a diferença entre valor e preço. E essas aquisições que ela tem feito, elas geram muito valor, porque ela, por exemplo, teve uma aquisição que eles fizeram e a empresa faturava 20 milhões de reais. E o potencial era muito maior, mas essas empresas, várias vezes, elas dependem de ter lixo. Então, o que ela faz? Ela faz processamento de lixo, resíduos sólidos. Mas ela faz processamento de lixo e você tem que ter acesso ao lixo, porque se você não tiver acesso ao lixo, como é que você faz para entregar para o cliente? E pela política nacional de resíduos sólidos, às vezes a indústria precisa dar uma destinação do lixo dela. Então, existe a indústria, existe o lixo, existem as ideias, e você tem que juntar as ideias com o lixo. Então, quando você tem uma empresa que virou um hub de lixo, então, se você tem um resíduo seu do seu processo industrial, cara, a Ambipar, ela é a maior. Então, você vira e fala assim, Ambipar, olha aqui, eu tenho aqui resto de pneu, eu tenho aqui a para de plástico, e a Ambipar está dando solução. Então, tem várias dessas aquisições que elas sozinhas faturam 20, mas na mão da Ambipar vão faturar 70, 80, 100. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que tem bastante espaço. Eu nem coloquei essas aquisições no modelo ainda, mas assim, eu acho que assim, realmente ainda é uma posição que eu gosto de ter como core, e é uma empresa que tem muita opcionalidade, né? Assim, a opcionalidade é aquela palavra do momento, mas várias coisas podem acontecer que fazem com que o meu modelo esteja errado para baixo. Então, acho que é um pouco isso. E assim, como tem pouca gente competindo nas aquisições, eles são o adquirente natural. Então, não tem competição por preço,
A discussão é, a empresinha ela vai querer ficar sozinha e tentar fazer, ou ela quer se juntar num negócio maior e pegar um pouco do upside e realmente o dono se juntar e tocar essa parte. Acho que essa é a discussão. Vamos continuar aqui com o nosso BMC Now. São agora 4 horas e 54 minutos. A gente está caminhando aí para um fechamento de mercado. Vou chamar o Rafa, né, para saber como é que está o Ibovespa aí nesse momento. Rafa, dá um panorama para a gente, como é que está o Ibovespa, os papéis. Tá certo, Hanna. Bom, desde que a gente começou o programa, o índice estava numa alta de 1,47% aos 127.500 pontos. Agora ele está ali numa alta de 1,53% aos 127.593 pontos. Então ali chegando muito próximo da máxima do dia ali, que foi de 127.672 pontos. É muito provável que a gente veja aí ele passando essa máxima, né, renovando a máxima aí, dando uma alegria para o investidor nessa sexta-feira. Entre as maiores altas do dia a gente tem o Banco BTG, Magazine Luiza, Ultrapar, Natura e CSN, todos com alta ali acima dos 3%, né? CSN com alta de 3,87%, Natura com 3,5%, BTG com 4,61% de alta, né? Magazine Luiza com 4,40%, realmente ali muitas altas fortes, né? Desde o EG, né? Gerdau, as duas de Gerdau, Hering, Localweb, Prio, né, PetroRio, Gol, enfim, Localiza, TOTUS, todas ali com uma forte alta de mais de 3% nessa sexta-feira. Já entre as maiores baixas do dia, a gente tem ali Suzano puxando, né, as maiores quedas ali, com uma queda de 2%, Eco Rodovias com uma queda de 1,52%, CCR com uma queda de 1,04%, Marfrig com uma queda de 0,72% e BR Foods com uma queda de 0,67%. Hanna. Tá certo, Rafa. Daqui a pouquinho você volta também, né? Mostrando aí pra gente os setores que mais se destacaram, também os que mais caíram do dia, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o nosso primeiro convidado do dia, o Rodrigo Glad, sócio da GTI, que vai comentar aí como é que foi o cenário do dia, né, dos últimos dias também. Rodrigo, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Rodrigo. Eu já vou chamar então o Rafa, né, pra gente falar. Vamos falar um pouquinho de Bitcoin, Rafa? Dar uma atualizada aí pro pessoal que tá acompanhando a gente? Tá certo, Hanna. Realmente, aqui a gente tem um lema, né, que o BMC Now, ele é pé quente. Então, hoje, todos os índices assim, que viram aqui na tela, o IFIX hoje com uma alta de 0,35%, o Small Caps, que ontem teve uma queda né, de mais de 1%, hoje com uma alta de 1,65%, o Bitcoin com uma alta de 1,15%, aí aos 169.230 pontos, e o dólar com uma alta de 0,1%, aos R$ 5,07. Mas algo que eu gostaria de chamar a atenção é que apenas ali 11 empresas hoje no Ibovespa estão operando em queda. Já ali as outras que estão no Ibovespa, né, estão ali em alta. Você pega, por exemplo, hoje é um dia bom para o investidor que gosta ali de investir no Ibovespa, né, porque até entre as maiores baixas ali a gente tem ações no verdinho, né, Eletrobras ali com a menor alta do dia, né, com uma alta de 0,07%, Hanna. Valeu, Rafa. Vamos voltar aqui. Agora sim, o Rodrigo, a produção já informou que o Rodrigo já vai entrar aqui com a gente para a gente conversar. Ao vivo é assim mesmo, a gente conta também com a internet, o pessoal que também participa aqui com a gente também acaba contando, mas agora deu tudo certo, né, Rodrigo? Seja bem-vindo. Obrigado, Hanna. Obrigado mais uma vez pela chance, pela oportunidade e estamos à disposição. Vamos lá, então. Prazer é todo nosso receber você aqui. Espero que você fique bem à vontade aqui no BMC Now. Vamos começar, então, né? Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando a sua opinião sobre o mercado nessa semana que passou ali na casa, o Bovespa, né, passou ali da casa dos 125 mil pontos, mas hoje disparou e voltou ao patamar dos 127 mil pontos. Queria saber um pouco o que você acha, né, em relação aos investidores, se eles ficam mais otimistas, né, nessa sexta-feira? Na verdade, eu acho que o que realmente foi a tônica do mercado essa semana, né, foi essa nova proposta de reforma tributária, né, que muda bastante a tributação para as empresas, né, e isso daí, de fato, piora muito a situação para alguns setores, né, tem setores que ficam muito sensíveis e que vão ter aí uma tributação bastante mais elevada do que elas têm hoje, né. Então,
Então isso acho que afetou aí bastante o desempenho da bolsa aí nos 4 primeiros dias, né? E acho que com essas declarações que a gente tem visto aí, tanto na Câmara como do Paulo Guedes, né, no sentido de que há uma flexibilidade, né, para negociar, né, os prazos e as alíquotas que vão ser impostas, eu acho que hoje teve uma tranquilidade um pouco maior nesse sentido, né, vendo que ainda tem um espaço aí para negociação, né, dentro do Congresso aí nas próximas semanas, né. Então é isso que a gente tem visto aí, um alívio um pouco maior hoje, né? E acho que por isso que a bolsa até está com um desempenho aí bom nessa sexta. Lembrando que também os mercados internacionais tiveram um desempenho bom ao longo da semana e que estão aí fazendo, né, tão bem próximos aí da máxima histórica, né, lá fora. Tá certo, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre a Ultrapar, que disparou aí no pregão de hoje após a venda de seus ativos, né? Vamos falar um pouquinho como é que você enxerga o case dessa empresa? A Ultrapar é uma empresa que acho que tem um histórico bastante interessante, mas que no passado aí mais recente tem sido muito questionada, né, com relação ao modelo de negócio e a própria perspectiva de crescimento dela aí nos últimos anos, né? Então ela é uma holding hoje que tem 4 negócios principais, né? Na verdade ela está alienando 2, né? Ela alienou a Extra Farma para Pague Menos aí algumas semanas atrás, está indo o diligence no processo de negociação aí para alienar a parte de Oxiteno, né? Que é a parte de químicos, e ela tem a Ultracargo, né? Que tem uma área de logística de sólidos, né, de líquidos, na verdade, e também a Ipiranga, né, que é o principal negócio dela hoje, né, que é a distribuição de combustíveis, né. Então, assim, acho que ela é uma empresa que está em transformação, né, uma empresa que provavelmente vai ter dos enfoques vai depender aí bastante aí da lei do gás, né, e acho que ela está mirando isso, né, ela está numa negociação também para comprar uma das refinarias que a Petrobras está alienando, enfim, ela está mudando um pouco a característica do negócio dela, né, então acho que o mercado ainda tem um receio aí do que realmente eles vão fazer, né, ainda estamos nessa fase aí de transição, vamos dizer assim, e de uma certa forma aí com uma alavancagem, né, da empresa um pouco mais elevada do que o mercado gostaria que ela tivesse, vamos dizer assim, né. Então acho que é uma empresa que tem um histórico bastante grande de entrega, mas que nesse momento, né, nesses últimos anos aí, ela está com uma perspectiva de modelo de negócio que ainda é vista com algum questionamento por boa parte dos investidores. Tá certo, ó, eu vou passar a bola agora para o Rafael Lara, que já está me chamando aqui, o Rafa que também sempre tem muitas perguntas aqui no Now. Rafa, vai daí. Tá certo, novamente seja muito bem-vindo aqui ao BMC Now, viu, Rodrigo? Queria falar com você um pouco sobre a conclusão da aquisição da Techseed, né, pela Tupi e o impacto sobre essa operação. A Tupi, né, que vem caindo ali mais de 9% no último mês. Como é que você enxerga que essa operação pode impactar no papel da empresa? Essa é uma aquisição que ela já anunciou há bastante tempo, né, e que estava sujeita aí à aprovação tanto do CAD no Brasil como aos órgãos antitrusts em diversos lugares, né, porque na verdade a Techseed tem ativos tanto na Europa como nos Estados Unidos, né, e na América do Norte, na verdade. Então, na verdade, houve uma conclusão de uma parte do negócio, né. O negócio original era uma negociação aí que envolvia 210 milhões de euros e envolvia ativos no Brasil, em Portugal, no México e em outros países da Europa, né? E na verdade o que aconteceu é que eles não conseguiram a aprovação para fazer a aquisição de todos os ativos, e então fizeram parte deles só, apenas as plantas do Brasil e de Portugal foram incluídas no negócio, que acabou saindo aí por 65 milhões de euros, né?
Então, assim, a gente vê como uma aquisição positiva, mas que acho que de certa forma já estava precificada por alguns investidores e que acabou não acontecendo na sua plenitude, né? Então, isso acho que talvez um destaque mais negativo, né? Mas que, assim, o negócio que foi feito continua sendo muito bom, né? Ele vai gerar sinergias, são as plantas, acho que a Tupi tinha mais interesse, principalmente essa do Brasil, onde ela tem uma planta grande lá em Betim, né, do lado, provavelmente do lado da Fiat, enfim. Então, que teriam aí, que oferecem uma captura de sinergia grande ainda aí nos próximos anos, né. É uma empresa aí que está rodando aí perto da margem de EBITDA na casa de 6%, e que a empresa gostaria de levar aí ao longo do tempo para a margem consolidada da Tupi, né, que hoje aí roda na casa de 14%, 15%. Então acho que isso deve acontecer aí num intervalo de tempo aí de uns 3, 4 anos, acho que a empresa deve conseguir isso, né? Então a gente vê como uma forma positiva, mas que acho que de certa forma estava já precificada no mercado, né? Então acho que não teve a relevância que deveria ter, né? Tá certo. E agora há pouco, quando a Hannah, né, te perguntou um pouco sobre esse mercado, né, você bem citou a história da reforma, né, proposta ali pelo ministro Paulo Guedes, e é impossível, né, a gente pensar em mercado financeiro sem pensar o que acontece lá em Brasília. E um assunto que toca especificamente no mercado financeiro é a MP da Eletrobras, né, a MP da Eletrobras, que está bastante no holofote aí do mercado financeiro. Contudo, eu estava até olhando aqui o gráfico, a Eletrobras hoje fechou numa leve alta de 0,07% e ela parece que depois da MP ela não tem engrenado tamanha alta, né? Ela está numa alta, aí numa queda na realidade de 2% nos últimos 5 dias e de 5% no último mês. Você acredita que a MP ela pode ter impactado negativamente no mercado, o investidor acabou se decepcionando, ou foi uma questão de comprar no boato e meio no fato? Eu acho que é uma combinação das coisas, e até eu tinha falado aqui no programa de manhã lá com a Paula de manhã, enfim, acho que na semana passada ou retrasada, que assim, o mercado, acho que boa parte dos investidores acho que antecipou, né, essa aprovação da MP, de fato, mas que eu achava que, na verdade, os pontos que são mais relevantes para a Eletrobras, eles não foram discutidos na MP. Na verdade, a MP ela estava discutindo apenas os outros penduricalhos e outras coisas, outros interesses de grupos particulares, né? E isso inclui lá as térmicas, enfim, e outras, as PCHs e outras questões que dizem respeito ao setor elétrico, mas não necessariamente impactam diretamente a Eletrobras. Então, assim, eu não vejo essa queda como sendo algo tão estranho nesse sentido, porque a gente ainda tem questões relevantes a serem tratadas na Eletrobras e que a gente ainda não sabe, porque elas vão depender provavelmente da modelagem que o BNDES vai fazer aí ao longo dos próximos 6 meses, né? E isso inclui lá como que vai ser a regra da descotização das usinas, né? Principalmente do Curuí, a questão da separação, né, de Itaipu e de eletronuclear, enfim, acho que ainda existem essas questões que são muito importantes e a definição desses valores, né, e da próprio montante da capitalização que vai acontecer, né? Então isso aí dificulta um pouco a análise do ponto de vista do acionista de Eletrobras. Do ponto de vista de investidor, né, de investidor de Brasil, vamos dizer assim, é claro que a MP e o processo de capitalização que vai culminar na privatização de Eletrobras é um processo extremamente positivo, né? Você ter uma empresa dessa que que sofreu vários, né, desmandos e corrupção e uma gestão muito ruim nos últimos 20, 30 anos, né, que foi utilizada como instrumento político por vários grupos, né, ela estar na mão de um privado, né, de um player privado, de fato vai ser muito benéfico pro governo, né, e para a sociedade como um todo, né, porque ela não vai poder, não vai ser mais suscetível a esse tipo de gestão que a gente teve nesse período aí tão longo, né, que causou tanto prejuízo, né, pro erário brasileiro.
Tá certo. E, Rodrigo, outro papel que sempre chama bastante atenção, né? Eu acho que tem interessantíssimo para conversar sobre o papel da Magazine Luiza, não só pelo desempenho dela, né, na Bolsa de Valores, né, enfim, que muitos investidores ali pegaram uma alta surpreendente, mas pelo fato de que hoje, por exemplo, ela está subindo 4,40% justamente por conta do anúncio, né, de que eles vão entrar com lojas físicas ali no Rio de Janeiro, né, expandir as lojas físicas. A Magazine Luiza, que antes estava sofrendo ali com a queda, né, do e-commerce, né, o e-commerce dela era muito forte, a retomada econômica estava vindo, estava impactando um pouco ali as varejistas de e-commerce. Qual que é a sua opinião sobre o case da empresa? Você acredita que ela teria que ser separada numa análise de outras empresas varejistas, né? Numa divisão setorial, por exemplo, a Magazine Luiza deveria ser separada porque ela ataca em várias frentes ou não? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Na verdade, eu vou te responder até como o próprio discurso da empresa, né? Que na verdade ela se diz uma empresa de omnichannel, que eles chamam, né? Que na verdade isso inclui tanto o e-commerce como as lojas físicas, né? Agora, ela foi uma das empresas mais beneficiadas aí no período da pandemia em função do aumento exponencial do e-commerce, né? Ela, Mercado Livre, principalmente, que são os líderes desse mercado, né? Eu acho que o mercado, assim, precificou isso no ano passado, e aí depois as ações desse setor teve uma performance aí relativa um pouco pior que o índice, né? Outras empresas de varejo tiveram uma performance melhor, mas de fato ela mostrando que ela tem esse modelo híbrido, vamos dizer assim, né, que eles chamam de omnichannel, na verdade, ele está combinando o crescimento nas duas vertentes, né, uma empresa aí que cresceu muito no e-commerce, mas que está mantendo aí a sua capacidade de crescer no varejo físico também, né, e no modelo que é totalmente integrado, vamos dizer assim, né, porque você tem muita parte do e-commerce que utiliza a loja, seja como estoque ou como ponto de retirada, enfim, ou ponto de abastecimento para entregas, enfim, tem uma série de sinergias, né? Então a gente não deve ver a empresa como sendo uma empresa ou de lojas ou de e-commerce, né? Ela é um negócio integrado, né? Então é uma empresa de varejo integrado, né? Então acho que esse modelo de negócio é um modelo que realmente tem crescido bastante nos últimos anos, né? E que tem performado muito bem. Agora, também é bom destacar que a performance da ação da empresa nos últimos 5 anos ela foi estelar, né? E que isso já se reflete muito no preço das ações, né? Então a gente entende que o valuation da empresa hoje, né? Quer dizer, que é aquilo que até a Elo estava falando aí nessa live de manhã, que a diferença entre preço e valor, ela está muito distante, porque na verdade a gente entende que o valor dela hoje estaria muito mais abaixo do que o preço que ela é negociada hoje na bolsa, né? Enfim, acho que o mercado já antecipou uma grande parte desse crescimento e não necessariamente leva em conta também a entrada, né, e o acirramento da concorrência, né, principalmente com o Mercado Livre, com uma Amazon que está vindo aí, está começando, enfim, a própria B2W, né, a própria Via, enfim, acho que ainda a gente vai ver aí uma rodada aí de intensificação muito grande da concorrência e que oferece um risco para que as margens se deprimam aí de uma forma importante nos próximos anos. Tá certo. Agora mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco sobre as ações da PetroRio, né, Prio 3, que essa semana aí tiveram, né, uma disparada, estava até conferindo agora há pouco no gráfico, nos últimos 5 dias com uma alta de 11,51%. E uma coisa que me intrigou como, né, jornalista é que alguns lugares falam que isso tem a ver um pouco ali com a movimentação do setor em relação à venda ali da BR Distribuidora, né, pela Petrobras, isso poderia ter impactado o setor. Outros falam de uma movimentação da própria PetroRio. O que você acredita que fez com que a ação ali, né, tivesse uma disparada? Você acha que ela tem realmente algo correlacionado ali com essa movimentação da BR Distribuidora e a Petrobras ou não tem nada a ver? Não, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que está muito mais correlacionado à questão do preço do petróleo mesmo, né? O preço do petróleo aí está fazendo o high aí, né? Acho que está subindo 50% aí nesse semestre, tá na faixa de $75, né? E acho que isso combinado com a estratégia da empresa, né? De
continuar aí com as compras, né, de campos mais maduros, né, e revitalizar os poços, né, e aí extrair aí uma eficiência que eles não tinham antigamente, né. Então a empresa aí, além de ter o campo de polvo e de ter comprado stakes aí no campo de Frade, né, ela agora também comprou esse campo de Wahoo, né, que é o último, e que vai e tem um papel importante aí de extrair essas eficiências, né, no sentido que eles são campos próximos e que podem ser, e cuja extração do petróleo pode ser feita aí por FPSOs, né, que a gente chama, que são os navios que podem otimizar muito essa estrutura de exploração e derrubar o custo de extração do petróleo. Então acho que esse é o case de PetroRio e também das outras empresas que são júniors, né, no caso aí a 3R e a PetroRecôncavo, né, e que também de fato estão se beneficiando desse cenário aí de commodities com preços em alta e petróleo aí perto das máximas aí de muito tempo, né? Entendi, tá certo. Rodrigo, eu vou passar agora aqui para a Hanna para a gente fazer o nosso giro de notícias e eu já volto, viu? Muito obrigado. É isso aí, tá bom, Rafa, obrigado. Vamos dar uma pausa aqui com o Rodrigo Glad, que está fazendo um panorama bem legal, né, de como é que foi a semana aí no mercado financeiro. Vamos começar aqui com o nosso giro, né? A produção industrial brasileira cresce 1,4% em maio na comparação com o mês de abril, após 3 meses consecutivos de queda, segundo o IBGE. E o Rafael traz mais detalhes aí pra gente sobre isso. Com o resultado de maio, a indústria chega ao mesmo patamar de fevereiro de 2020, no cenário pré-pandemia. Apesar do avanço, o setor ainda se encontra 16,7% abaixo do nível recorde, registrado em maio de 2011. No ano, o setor acumula alta de 13,1% e em 12 meses de 4,9%. O resultado positivo do índice geral em maio foi disseminado por 15 das 26 atividades investigadas pela pesquisa. Puxaram a alta do mês os produtos alimentícios, derivados do petróleo e biocombustíveis e também as indústrias extrativas. As duas primeiras cresceram ali, né, após caírem no mês de abril, vale lembrar sobre isso também. Os outros resultados positivos vieram das atividades de metalurgia, de outros produtos químicos e também de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, de bebidas e de confecção de artigos do vestuário e acessórios. Hanna. Valeu, Rafa. E a rede de hospitais, clínicas oncológicas e laboratórios, a DASA, fez uma aquisição e comprou uma rede de clínicas oncológicas por 750 milhões de reais. A transação vai fazer com que a companhia aumente a sua rede de saúde em Salvador. Praça importante para a DASA porque a cidade conta com cerca de 1.300.000 usuários de planos de saúde. A grande aposta da companhia é conseguir integrar esses serviços médicos com isso, né, fazer a gestão da saúde dos assegurados que passam por sua rede. Atualmente passam pelo grupo DASA 20 milhões de pacientes em seus diversos serviços médicos. O grupo conta atualmente, com 15 unidades hospitalares e cerca de 900 laboratórios de medicina diagnóstica e também 59 diferentes marcas. E a compra acontece um mês após a aquisição do Hospital da Bahia por 850 milhões de reais. Vamos chamar o Rafa novamente, que tem informações aí pra gente, né? Breaking news aqui. Exatamente, Hanna. Aqui na BMC News a gente tem várias frentes. Uma delas foi um documentário feito aqui pela galera aqui do nosso portal, juntamente com a galera da TV. Enfim, um documentário chamado Brasil pra Frente. Vai ser uma série de vídeos aí lançadas no nosso portal e no nosso YouTube. Então já se inscreva aqui, mande pra galera. E eu gostaria de chamar vocês agora pra gente conferir juntos aí o primeiro teaser oficial do documentário. Confira agora. A falta de dinheiro vem desse tamanho do Estado, que a gente gasta mais dinheiro público com salários e privilégios do que a gente ganha com soluções. E o Brasil precisa passar por reformas profundas da sua economia.
economia, menos burocracia, para que as empresas e os investidores acreditem no país. Criar programas de mão de obra da população brasileira que precisa se sustentar, privatizar, fazer concessões e dar segurança jurídica para que os investidores se sintam confortáveis e vir aplicar recursos, com isso o dinheiro ficando por aqui. A gente tem tudo para liderar a economia na América do Sul, como já foi, né, uns 20 anos atrás. Exatamente, então você vai poder conferir esse documentário aqui no nosso canal, então já se inscreva, já vai lá no portal também, já fica de olho aqui em todas as redes sociais também da BMC News, que esse documentário tá imperdível. E Hannah, já são agora 5h18, né? Eu queria já chamar você para a gente fazer um giro de fechamento de mercado, né? Opa, vamos lá. Esse mercado que fechou hoje, Hannah, tô até aqui atualizando aqui, né, pra gente trazer o dado quentinho, obviamente ainda não tá completamente fechado, só que nesse momento, né, ele tá aí fechando, quer dizer, ele já está fechado, só que os índices eles demoram um pouco ainda para apontar para a gente aqui, mas a gente já dá para ter uma noção já, nesse momento, o mercado fechando numa alta aí de 1,5% aos 127.400, agora mudou, ó, tá vendo? 1,56% aos 127.622 pontos, ele está a 50 pontos de renovar a máxima, algo realmente muito pequeno, então vamos ver se, né, até umas 5h30 ali ele vai, na nossa hora da divisão setorial, se ele vai mudar. Hoje realmente com as altas aí do dia, sendo Magazine Luiza, BTG, Ultrapar, Natura, TOTUS, mas assim, essas são as 5 maiores, mas você tem CSN, PetroRio, Localiza ali, né, também a gente tem Gol, VEG, Hering, Cirela, Braskem, Gerdau, BR Distribuidora, todas essas com alta de mais de 2.000% hoje no Ibovespa. Já entre as maiores quedas a gente tem Suzano, Eco Rodovias, Marfrig, CCR e BR Foods, ali fechando o nosso queridamente chamado de Z5 aí, né, da zona de rebaixamento do dia. Hannah. Tá certo, Rafa. Vamos continuar então aqui a nossa conversa com o Rodrigo. Vamos lá então, Rodrigo, continuar aqui. Estamos entrando, né, no segundo semestre de 2021. Queria que você falasse aí o que você acha que o investidor deveria ter em mente, prevendo aí já para os próximos meses. Eu acho que deve continuar aí olhando essas temáticas de mais médio e longo prazo, né? Eu acho que mais no curto prazo essa questão do andamento aí da reforma tributária, né, que impacta de forma importante as empresas, mas também a evolução do cenário macro e a retomada da economia que tem vindo aí com números aí mais surpreendentes e mais fortes do que se esperava, né? A gente está vendo aí um crescimento aí na casa de 5% para esse ano, né? E aí uma retomada aí com a abertura, né, com a retomada de abertura de lojas, de shoppings principalmente, né, das atividades ao ar livre. Então acho que essas empresas aí que estão expostas nesses setores devem se beneficiar aí do ponto de vista de resultados operacionais melhores, né? E acho que tem uma questão que a gente sempre comenta aqui dentro e que acho que ela é verdade para muitos setores, setores em que existe algum tipo de fragmentação, né, de players pequenos, né? Empresas que estão listadas e que têm uma escala maior provavelmente vão se beneficiar de uma forma importante, né? Porque esses players pequenos, boa parte deles em vários setores, eles ficaram no meio do caminho, não vão ter condições de voltar a retomar suas atividades, né? Então elas vão ser, a demanda que era atendida por essas empresas vai ser atendida pelos players grandes, né? Eu acho que no caso assim do varejo a gente pode ver isso acontecer de forma mais pronunciada aí. Então varejistas aí como a gente tem como a Guararapes, a Riachuelo, de fato elas devem se beneficiar bastante. Aí a gente teve até contato com a empresa ontem e ela sinalizando aí que vê aí uma perspectiva, né, de um desempenho aí melhor até que 2019, né? Não tô falando nem 2020, que teve a Covid, não dá para comparar, mas que de 2019 em função de você ter aí menos players concorrendo, né? Então
E fora a questão da digitalização, que a empresa tem evoluído bastante, que pode trazer mais vendas aí. Então a gente vê aí com um certo otimismo aí esses setores em que se beneficiam aí da retomada, né? Tá certo, então, Rodrigo, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now, né, sempre fazendo um panorama do mercado, né, respondendo as minhas perguntas, do Rafa. Muito obrigada, espero receber você mais vezes, não só no BMC Now, mas também em todos os outros programas aqui da nossa programação, tá bom? Obrigado, Hanna, obrigado a vocês todos e sempre estamos à disposição aqui para qualquer um dos programas e vamos em frente. Um abraço para todos. Obrigada, Rodrigo. Um abraço. Bom final de semana para você. E agora a gente segue, né, atualizando sobre o fechamento do mercado nessa sexta-feira. E a gente vai voltar então com o Rafael Lara, que tem agora a movimentação dos setores da Bolsa, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Olha aqui, notícia boa para o investidor nessa sexta-feira, né? Ontem a gente viu ali um gráfico todo em vermelho, né? Totalmente vermelho. E hoje o dia completamente oposto. No momento da foto aí, né, fotografia ali no pré-fechamento, a gente pegou ali todos os ativos a 1,50% de retorno ali, mas veja bem, bens de consumo tendo uma alta de 2,62%, tecnologia da informação com uma alta de 3,32%. A menor alta do dia foi serviços de comunicação ali, né, o 12º ativo ali, né, 12º setor do Ibovespa com uma alta de 0,79%, que também é uma forte alta, né? Então, hoje o dia é realmente muito bom nessa sexta-feira aí para o mercado, né, se recuperando ontem do baque sofrido, né? Ontem a gente viu praticamente todos os setores ontem, né, em queda, e hoje todos os setores aí em alta do Ibovespa, que permaneça assim para a próxima semana, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Vamos seguir aqui, né, com o nosso giro de notícias. O governo da Malásia concedeu à companhia sueca Ericsson um contrato de 11 bilhões de ringgits, cerca de 2 bilhões e meio de dólares, para projetar e construir sua rede de telecomunicações 5G no lugar da concorrente chinesa Huawei. O anúncio ocorre em um momento em que a Malásia pretende disponibilizar conectividade 5G até o fim do ano e cobrir 80% da população até o ano de 2024. E a LG Informática anunciou ainda durante a madrugada que fechou acordo de compra da empresa Norbert, empresa aí de tecnologia para RH, caracterizada como uma das principais fornecedoras de solução de controle de frequência do Brasil. Eu chamo o Rafa, agora que tem mais informações para a gente sobre essa notícia. Rafa, fala para a gente se a empresa divulgou aí o valor dessa negociação. Hanna, os valores da operação não foram divulgados, viu? De acordo com a LG, a Norbert é parceira da companhia há 23 anos, fornecendo uma plataforma para a gestão eficiente de ponto eletrônico, aderente à legislação IAL e social. A companhia afirma em fato relevante que a aquisição da Norbert é um marco importante e representa mais um passo na consolidação de sua plataforma completa e integrada de soluções para a gestão do capital humano em nuvem. Para a LG, a aquisição vai contribuir também com a estratégia de construção de um ecossistema de produtos financeiros e de benefícios a ser disponibilizado no modelo B2B, B2C, né, de empresa para empresa, empresa para o consumidor, da indústria ao consumidor final, agregando ali um valor aos clientes com o uso do aplicativo de ponto eletrônico da Norbert. Hanna. Obrigado, Rafa. E o índice de preços ao consumidor, o IPCA, que mede a inflação na cidade de... O IPC, na verdade, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,81% em junho, acelerando frente ao ganho de 0,41% verificado em maio e também em relação à alta de 0,78% registrada na terceira quadricemana do mês passado, segundo dados da FIPE. O resultado de junho ficou dentro das estimativas. 6 dos 7 componentes do IPC-FIPE subiram com maior força ou migraram para a inflação. São eles habilitação, alimentação, despesas pessoais, saúde, vestuário e educação. A exceção foi o item de transportes, que teve alta de 1,11% nos custos de junho, um valor menor do que o avanço de 1,20% no mês de maio.
E uma avaliação de 3 políticas sociais do governo detectou falhas e irregularidades como pagamento a pessoas falecidas, baixa focalização na população mais vulneráveis e desvio de finalidade. Eu vou chamar então o Rafa, que tem mais detalhes para a gente sobre isso. Hanna, os problemas foram identificados no abono salarial, no Minha Casa Minha Vida, ali no programa que hoje é chamado também de Casa Verde e Amarela, e no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os diagnósticos foram feitos pelo Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e são os primeiros a serem divulgados de um total de 16 incluídos em 2020 para análise do colegiado. O grupo fez uma série de recomendações, os órgãos responsáveis terão 60 dias a partir da notificação para entregar um plano de ação. Na prática, nenhuma orientação poderá ficar sem resposta. Os ministérios terão então de apresentar ali propostas ou justificar por que agir seria inviável. O monitoramento será feito pela CGU e quando envolver mudanças legais também envolverá a Casa Civil. Os resultados também serão levados ao Congresso Nacional. Hanna. Obrigado, Rafa. Uma reportagem do jornal Valor aponta que a Rumo, braço logístico do Grupo Cosan, avalia unir as operações portuárias com a empresa Santos Brasil. Veja na reportagem. A companhia ferroviária Rumo, pertencente ao Grupo Cosan, estuda uma possível M&A de suas operações portuárias com a empresa Santos Brasil. As negociações, que já ocorrem há cerca de 4 meses, ainda estão em fase inicial e seriam para fazer uma fusão das operações portuárias de São Paulo, que incluem contêineres. Uma das maiores companhias de logística do país, a Rumo nasceu da união entre as empresas Rumo Logística e a América Latina Logística em 2016. Além de operar em terminais portuários, o grupo tem valor de mercado de 35 bilhões e meio de reais. Já a Santos Brasil, que está avaliada em 7 bilhões e 800 milhões de reais, não quis comentar a negociação. E a Santos Brasil enviou uma nota em que afirma que avalia oportunidades de negócio ou parcerias comerciais e estratégicas. Mas em relação aos eventos mencionados na reportagem do jornal Valor, a companhia esclarece que é inexistente o instrumento vinculado para a combinação de operações com a empresa Rumo. E a venda de veículos em junho cresceu 37,40% em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Eu chamo o Rafa, então, para saber mais informações aí sobre esse crescimento, né, Rafa? Hanna, em junho foram licenciados 182,4 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus também. No acumulado do primeiro semestre, o avanço foi de 32,81%, com 1,07 milhão de veículos vendidos. De acordo com o presidente da FenaBrave, o nível de estoques é um dos mais baixos da história, com 56 mil carros suficientes para apenas 8 dias de vendas. A FenaBrave também estima que, se não fosse pela falta de componentes, mais 201 mil veículos teriam sido vendidos no primeiro semestre. E também prevê que este ano o mercado brasileiro alcançará 2,29 milhões de carros comerciais leves, caminhões e ônibus também, o que representaria um crescimento de 11,6% na comparação com o ano passado. A projeção divulgada em janeiro previa uma expansão de 16%. Hanna. Tá certo. E falando agora, né, sobre as projeções para o Ibovespa nos próximos meses, hoje pela manhã, a Paula Moraes e o Marco Saravalli conversaram no BMC News com o Felipe Pássaro, gestor da EQI, que falou aí sobre o desempenho do Ibovespa no setor de commodities. Vamos acompanhar. A gente está falando de Ibovespa nesse primeiro semestre agora, né? Você falou lá no comecinho, mas só para reforçar, a gente teve um desempenho muito puxado, sustentado pelas próprias commodities, né? No primeiro semestre, desde o final do ano passado, talvez segundo semestre de 2020, a gente já tinha esse movimento, né? Grande parte sustentado. E a gente viu vários setores para trás. Eu queria entender qual a sua opinião, a opinião da casa, em relação a esse segundo semestre, os próximos 12 meses, né? Será que a gente ainda vai continuar com o cenário, até alguns bancos já falando, as commodities ainda vão continuar bem, vão continuar em alta, expandindo lucros. Então, será que o Ibovespa tem potencial por conta das commodities ainda? Ou daqui para frente quem vai puxar são outros setores, até mesmo acho que o grande exemplo aqui são os bancos,
né, varejo, consumo mais ligados à economia interna. Como é que você está vendo esse desempenho? Porque a gente aqui falou de ações que subiram 100% e algumas que caíram 20%, 30%, né, também em 6 meses. Né? Então, como é que você está vendo daqui para frente, né, o desempenho do Ibovespa? Né, quem que vai ser o grande contribuidor ou detrator, enfim, dos retornos, né? A expectativa, lógico, para os próximos 6, 12 meses, né? Legal, bom, ótimo ponto. Assim, a gente tem uma visão bem positiva, tá, para a Bolsa ainda, para o Ibovespa ainda para o final do ano. O que a gente vê apenas é que essa rotação que a gente teve, né, para as commodities, tá, talvez boa parte já tenha acontecido, tá? Então, por quê? Este é um setor que depende muito mais do cenário global do que os outros setores aqui de Brasil, né? Então, eles acompanharam muito bem essa melhora de humor, de reabertura de Estados Unidos, de Europa, mesmo a Ásia se recuperando, né? Então, foi um setor que teve uma boa performance justamente com esse crescimento, esse delta maior de crescimento dos países desenvolvidos. Porém, o que a gente olha agora para o segundo semestre, né, é que justamente os Estados Unidos já mostra que boa parte do crescimento já foi contratado, né? Então, assim, dificilmente a gente vai ver um delta de crescimento, ou seja, uma variação na expectativa de crescimento muito acima do que a gente já vem acompanhando, né? Então, o crescimento ainda é positivo, geração de emprego, crescimento das empresas ainda continuam bem sólidos, porém, revisão positiva, que seria justamente o que puxaria mais o preço dos ativos, de commodities, por exemplo, talvez a probabilidade seja um pouco menor nesse segundo semestre. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente começa apenas agora a ver os efeitos práticos da reabertura da economia, né? Então, a gente até brinca aqui que a América Latina é o lanterninha, né? Todo mundo já vacinou no mundo, né? Todo mundo já reabriu a economia, e aqui na América Latina, apenas agora, neste momento, que a gente começa a sentir realmente os sintomas de que a retomada, tanto no varejo, como em serviços, como na própria indústria, eles começam a retomar, né? A gente viu, por exemplo, essa semana foi bem expressivo, por exemplo, os números de Chile, né, de retomada de atividade, de comércio, né? Então, justamente porque eles também voltaram com a abertura econômica, a abertura de mobilidade, né? Enfim, então eu acho que para o segundo semestre, eu acho que as principais apostas talvez sejam muito mais no setor doméstico da economia do que justamente no setor de commodities. Então, eu acho que os candidatos que foram bem no primeiro semestre talvez invertam um pouco agora no segundo semestre, né, que a gente acompanhou também que muitos das empresas que caíram, né, que você mencionou, 20%, 30%, foi justamente mais o setor doméstico, né? Claro que no caso de Brasil, a gente sempre tem aquele pé atrás por conta de risco político, né? A gente tem as eleições se aproximando, a gente tem CPIs que estão avançando, enfim, é sempre bem conturbado esse lado mais político, né? Mas se o investidor focar justamente naquela empresa mais de longo prazo, que consegue crescer, mesmo com um cenário macro adverso, acho que o investidor ele vai conseguir fazer um bom investimento. Tá certo, então, né? Já vou chamar aqui, então, Rafael Lara, a gente já falou das moedas digitais, mas vamos saber como é que está a cotação do Bitcoin agora nesse momento também, né, Rafa? Hanna, o Bitcoin hoje realmente ele está tendo um dia aí de forte alta, até aqui já reiniciei aqui o nosso gráfico aqui para a gente trazer sempre a informação quentinha aqui para o nosso investidor. Hoje ele estava num dia de alta, mas a gente sabe como é que é o Bitcoin, né? A qualquer momento ele pode cair. Então agora há pouco ele estava numa alta de 3,3%, igual eu tinha falado, e agora ele está numa queda de 0,39% aos R$ 169.331. Hanna.
Valeu, Rafa. Vamos dar continuidade aqui com o nosso BMC-Now dessa sexta-feira. Vamos receber agora o nosso segundo convidado do dia, o analista técnico Felipe Fradinho, que já está aqui com a gente. Felipe, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no BMC-Now. Pode ficar à vontade. Boa tarde aí para você, caminhando para uma boa noite já, né? Exatamente. Bom, boa tarde, Hanna. Boa tarde, Rafael. Primeiramente, muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar com vocês aí. Já acompanho vocês há bastante tempo e hoje, pela primeira vez, a gente participando aí. Opa, vamos lá então, estreando aqui no BMC-Now, né? Vamos compartilhar antes da gente começar, né? Vamos compartilhar aí a sua tela com a gente, para que o pessoal de casa consiga aí olhar, acompanhar também a explicação. E já vou pedir também para o pessoal mandar a perguntinha lá no nosso chat. Já mandem as perguntas que vocês querem que a gente analise, que eu faça, que eu pergunte, que o Rafael também pergunte. Já vão mandando aí, porque a gente já vai começar a fazer a nossa análise. Já estou vendo que a tela já está compartilhada. Vamos começar, né, vendo Ibovespa, como é que se comportou aí nessa sexta-feira. Então, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, né, alta bem expressiva no dia de hoje, mais de 1,5% de alta no Ibovespa, 1,56 de alta e fechando acima do patamar aí de 127 mil pontos, né, 127.621. Isso porque, se a gente for considerar ainda, né, alguns patamares importantes ultrapassados no dia de hoje, a gente tem com certeza que a abertura nos 125 mil pontos, 666, ou seja, abriu na mínima e praticamente fechando na máxima. Né? Analisando individualmente o dia de hoje, a gente já tem aqui realmente um candle de força, um candle de bastante expressividade na nossa leitura, e além disso, após um dia de queda de 0,9, né? Puxado muito aí por conta do depoimento na CPI da pandemia, que acusou aí o Ministério da Saúde de pedir, né, $1 por vacina da AstraZeneca. Bom, de qualquer forma, focando aqui no gráfico, pessoal, a gente tem até, vou aumentar o zoom aqui para vocês, eu utilizo 3 médias móveis, né, essa minha média verde é de 9, a média rosinha é a de 21 e a azul a média de 200. Temos também rompimento da máxima de ontem, da máxima de quarta-feira e da máxima de terça-feira também. Então a gente tem fortes indícios aí de uma bela recuperação, o que é estranho, né? Não é natural que a gente veja o Ibovespa subindo tanto na sexta-feira, pré-final de semana, que é um período em que o mercado fica fechado e muitas novidades aí no mercado podem acabar ocorrendo. Então, realmente essa alta aqui, ela é bem expressiva, fechando acima da média de 9 períodos, e quando a gente tira o zoom do nosso gráfico, a gente pode ver aqui que realmente, né, o Ibovespa ele sobe com muito vigor. Em 8 pregões, vamos dizer assim, ele subiu 6%, e para cair 4% demorou 19 pregões. Ou seja, a gente tem um jargão aqui de mercado que diz, né, subiu de elevador e desceu de escada. Ou seja, o ímpeto da alta é muito mais forte. Se a gente for traçar aqui ainda, né, um Fibonacci dessa região de fundo bem expressiva dos 94 mil pontos aí de setembro, outubro e novembro do final do ano passado, a gente pode ver aqui que essa queda aqui ela é totalmente, vamos dizer assim, inexpressiva perto de todo esse desenvolvimento que o Ibovespa nos apresentou. Ou seja, as médias cruzaram, tivemos aqui realmente, né, deu um sustinho na gente, chegou a bater ontem na mínima abaixo dos 125 mil pontos, 124.993, porém hoje aí passando dos 127.500 pontos nesse fechamento. Ou seja, a interpretação é extremamente positiva. Se a gente for considerar apenas essa última puxadinha aqui, segurou perfeitamente, até vou dar o foco aqui, segurou perfeitamente aqui no 61,8 de Fibonacci, que é um ponto provável de busca numa possível queda. Foi lá, segurou um dia, 2 dias, na quinta-feira ontem, até que rompeu um pouquinho, veio fechar próximo ao patamar, mas respeitando ainda 50%, e hoje puxou para cima com bastante vigor. Minha leitura para curto, médio e longo prazo do Ibovespa, é claro, né, tudo mais constante, permanece uma leitura extremamente positiva. Tá certo, ó, vamos dar uma olhadinha aí também, né, na maior alta do dia, a Magazine Luiza aí, que veio se destacando, uma das maiores altas do dia, né? Vamos dar uma olhada aí nos papéis, como é que se movimentaram hoje. Exatamente, vamos lá, então. O chat também já está perguntando aqui para a gente olhar. Por favor, fiquem à vontade. A Magazine Luiza, a gente pode ver aqui também que ela vinha, né, numa queda, né, iniciada aí em novembro do ano passado. Se a gente for analisar essa queda até o mês de maio, caiu 36%, mais de um terço de valor de mercado, porém rompendo esse canal de baixa, iniciando aqui um novo canal, e a gente pode verificar aqui também, ó,
uma puxada bem interessante para cima. Agora, Magazine Luiza hoje subiu aqui 4,59%, tá? Acima dos 21,50, também renovando a máxima do pregão de quinta-feira e de quarta-feira também segurando na máxima do pregão de terça-feira. Eu chamo a atenção aqui para a Magazine Luiza por um fator, tá? É muito interessante a gente observar a resistência desse patamar aqui, pessoal, que é essa máxima de 21,93, tá? Que foi a máxima dos últimos, aí, se a gente for analisar, desde abril, né? A máxima dos últimos 2 meses completos, tá? Passando dessa máxima, a gente ainda tem uma região de resistência psicológica, que a gente chama, são os números redondos, nos R$22, por exemplo. E passando dos 22, em 22,20 temos uma média de 200, que é muito forte. Então, a gente tem algumas barreiras para que o ativo realmente solte a mola, como eu costumo dizer na nossa live diária. E aí, teria que passar aqui do 21,93, passar dos 22, passar dos 22,20, e para ficar realmente muito bonito, muito interessante, aí teria que passar aqui dessas máximas aqui. Por quê? Que estão na casa dos 22,73. Por quê? Porque aí, pessoal, ultrapassando todos esses patamares mencionados aqui por nós, o ativo vem buscar máximas lá em cima. Aí os topos estão bem elevados, lá na casa dos R$25, que representam do topo que eu comentei até lá mais de 10% de alta. Aqui, se a gente for contabilizar de hoje até essa máxima que eu comentei, a gente tem 5% e brigando muito para chegar em 5%. Depois que passar disso daqui, Frade, mas aí já perdemos o movimento. Não, é melhor a gente ter a confirmação da tendência antes de entrar no ativo. Tá certo, ó, vou passar a bola aqui para o Rafael, já está me chamando aqui. Rafa, que sempre tem perguntas, gosta de analisar também muitos papéis. Rafa? Tá certo, novamente seja muito bem-vindo aqui, viu, Felipe? Que seja, enfim, a primeira participação de muitas. Felipe, a galera aqui no chat, eu tenho várias perguntas, mas a galera aqui no chat a gente sempre dá aqui preferência para eles, né? A Juliana Alves perguntando se você pode analisar o papel da Ambev aqui pra gente. Opa! Essa sexta-feira, né? A galera aqui, até de sexta-feira é engajada, né, Rana? É impressionante. Isso, o pessoal aqui não perde o tempo, não. Bom, vamos lá então, antes de mais nada, muito obrigado a pergunta da Juliana. A gente pode verificar que a Ambev também deu um solavanco muito forte de maio até o meio de junho, né? O papel teve uma alta aí de quase 37%, 36%, e recentemente azedou, como a gente costuma falar. Olha, do meu ponto de vista, a gente pode analisar que essa semana foi uma semana muito de dúvida, tá? O pregão de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se a gente for analisar o gráfico semanal, por exemplo, a gente vê um candle chamado spinning top, né? Que é um candle de dúvida com sombras para cima e para baixo pequenininhas e um corpo pequeno. A alta na semana foi de 2,8%. É uma alta relevante, sem sombra de dúvida, porém, em comparação com as semanas anteriores, por exemplo, na semana passada caiu quase 10%. Ambev. Então, quando a gente vai analisar aqui no curtíssimo prazo, eu, pelo menos, vejo, sem sombras de dúvida, a formação de um padrão gráfico de baixa. Padrão gráfico esse que a gente chama de bandeira de baixa, né? E, teoricamente, perdendo o fundo da bandeira, eu sou grafista puro, perdendo esse fundo da bandeira, que é em 16,82, em 16,79, 16,75 por aí, teoricamente projeta essa queda anterior. E aí, joga lá para casa dos 15,30, que não à toa é uma região que a gente pode, vou até marcar aqui o 15,30 para vocês terem uma visão um pouco mais privilegiada, que é uma região que a gente pode ver aqui que teve, parece brincadeira, né? Mas vamos lá então. Um fechamento aqui de fundo lá em fevereiro, topo, outro topo aqui, outro topinho aqui, isso a gente está olhando desde fevereiro de 20, tá? Então, região de briga muito forte aqui, mínima, briga de novo, máxima, ou seja, um suporte, uma resistência muito forte, não por coincidência, né? Os preços se movimentando aí de forma bem irregular, perdendo, tá? Minha leitura, perdendo esse 16,82, Ambev começa a assustar. Se não segurar em 16,55, 16,60, aí realmente é um tropeço direto até o 16,15, que é a média de 200, e depois mais sombrio aí em 15,30. Tá certo. Mais gente aqui mandando, é impressionante, sempre quando um manda, vários outros mandam juntos também. O José Ribeiro aqui perguntando, você pode analisar B3SA3, famoso papel, né, da Bolsa de Valores brasileira? Com certeza, vamos lá. Bom, o gráfico de B3 já estava até aqui com alguns desenhos pra gente, né?
A gente pode ver aqui, olha, se a gente for analisar no longo prazo, evidentemente que o ativo tem um viés altista inegável, né? Realmente topos e fundos ascendentes, médias apontando para cima, porém, quando a média de 200, que essa é a minha média maior, ela começa a fazer um padrão arredondado, como a gente chama de um topo arredondado, né? Realmente o papel toma um susto aqui, como tomou, por exemplo, no auge da pandemia. E, de novo, né, mais uma vez aí, o papel começa a apontar esse padrão. Aqui ele respeitou como um suporte a média de 200, aqui também perdeu e virou resistência. Depois rompeu para cima novamente, foi testado como suporte mais uma vez, outra vez, e de final de fevereiro até então, o papel vem sendo negociado abaixo da média de 200. Quando a gente dá um enfoque maior aqui, eu vou até refazer esse canal para que a gente tenha uma visão mais clara do comportamento do ativo. A gente pode verificar aqui que o ativo vem fazendo topos e fundos decrescentes, com volumes que mais chamam a atenção na parte das vendas. Recentemente, tivemos aqui uma boa retomada do papel, porém, pessoal, mesmo assim a gente pode ver que está muito brigado. Por que eu falo que o ativo está muito brigado? Percebam vocês que o gráfico vem deixando pavios, que são essas linhas mais finas, para cima e para baixo há bastante tempo, com corpos relativamente menores. E os corpos que mais chamam a atenção são esses aqui, por exemplo, nos dias de queda, né? Não à toa, as médias se cruzam a todo instante, mostrando essa certa incerteza em relação ao papel. Nessa semana, a gente teve um desempenho aqui levemente negativo para B3, tá? A gente teve queda de 0,42, abaixo de todas as médias, tanto as curtas como as longas, tá certo? E também vejo um ponto de suporte muito importante em 16,24, perdendo essa região, perdendo até o 16,20, 16,19 em diante, realmente aí devemos buscar esse fundo anterior em 15,60. 15,60 que representa aí uma queda de mais de 3,5%. E aí realmente, se não segurar em 15,60, 15,50 mais ou menos aí realmente é um tropeço bem maior para B3 que eu não quero nem pensar. Tá certo. Agora o Lambert Souza perguntando se você pode analisar BBSE3, né? BB Seguridade, se eu não me engano, né? Porque o outro é BBAS3. Perfeitamente. BB Seguridade, BBS3, a gente vê aqui que também vinha com viés baixista, rompeu esse viés baixista, e aí eu acho interessante a gente pontuar aqui a projeção desse canal, né? Quando um canal é rompido, tende-se a projetá-lo para que a gente ache um novo objetivo. Não à toa, na projeção desse canal deu em cima da média de 200. Quando a gente tem um argumento, né, para que o ativo trave, é bom. Quando a gente tem dois argumentos para que o ativo trave, é melhor ainda. Não à toa, essa resistência, não só da média de 200, serviu também como uma resistência da projeção do canal de baixa. Não à toa, segurou aqui nessa região, tentou por 3 dias seguidos, vou até aumentar aqui a amplitude, tentou por 3 dias seguidos descolar da média de 200, porém com volumes pequenininhos nesses dias. O que isso quer dizer? Tem menos gente acreditando nessa puxada de alta. No dia seguinte, primeiro dia de queda, vejam vocês o tamanho da queda, uma queda super expressiva de 3,29 com barra de volume gigantesca. Essa alta ela já tinha deixado sinais de fraqueza quando a gente compara as barras de volume anteriores. A barra que mais chama atenção aqui, a maior barra de todas, desde o dia 1º e segundo, dia 2 de junho, né, foi essa barra de queda do dia 16, ou seja, já estava mostrando falta de força compradora. Não à toa, depois dessa barra, a pressão compradora sumiu e aí a vendedora se manteve mais forte. Outra coisa, pessoal, eu vejo aqui um padrão muito, muito forte de queda. Por quê? Não só a projeção do canal de baixa permanece apontando o ativo para baixo, como, percebam vocês, nesses últimos 3 candles de queda, com corpos grandes, veio um candlezinho de alta com volume pequenininho. Perfeito? Uma pequena retomada que a gente chama aí de piercing line, né? Um padrão gráfico aí. Porém, abaixo das médias, médias cruzando, volumes maiores nas vendas. O que aconteceu quando esse fundo foi rompido? Tentou romper aqui, não conseguiu. Quando rompeu, tivemos uma queda aí de 2,7%. Quando a gente compara esse padrão anterior com esse padrão atual, a gente tem 2 dias de queda forte para 1 dia de tentativa de recuperação. De novo, é um replay do que aconteceu anteriormente. A gente tem volumes anteriormente altos na venda, pequeno na compra.
volumes altos nas vendas, menores ainda nas compras. E aí, um dia seguinte de tentativa de rompimento, como teve aqui também, não conseguiu, aqui também não conseguiu, ou seja, na semana que vem, perdendo essa mínima desse candle em 23,06, perdemos também esses suportes anteriores, e aí, perdendo 23, aí eu entraria em 22,99, 22,98, eu já observo tranquilamente uma busca por esse patamar aqui bem mais inferior, na casa dos R$22. Perdendo 23, é 22 logo ali, pela análise do gráfico, com 4,29% de queda. Tá certo. Agora aqui completando o nosso pedido aqui do chat, o Jaelson Ferreira da Cruz, perguntando se você pode analisar POSI 3, né, POSI 3, que é o papel da Positivo, salvo engano. Positivo, né? Não tinha como não fazer a piadinha. O papel realmente que esteve presente na nossa carteira há bastante tempo. Pegamos essa alta aqui, realmente o papel disparou sem precedentes desde o dia 10 de março até a primeira semana de junho aí. Subiu 320%, pessoal, é isso que vocês estão vendo mesmo, tá? E aí, depois que vem um solavanco desse, é natural que haja um descanso, né? Um respiro do ativo, como a gente costuma falar. Respiro esse que seria na casa dos 11,36, né? E a gente pode observar aqui claramente que já se aproxima dessa região. O que eu destaco aqui em positivo? Eu vejo com bons olhos, apesar do ativo estar abaixo das médias, eu vou descer aqui o gráfico para a gente. Por que eu destaco de forma positiva o ativo? A gente consegue ver o seguinte, foi aquilo que eu falei anteriormente no Ibovespa, né? Em 14 pregões, o ativo subiu 52%. Para cair 25%, o ativo precisou de 19 pregões. Ou seja, de novo, sobe de elevador e desce de escada. Muito mais facilidade de subir do que de cair. Ah, Frade, beleza, então. As médias cruzaram, o ativo veio para baixo das médias, tudo bem. Porém, observem vocês aqui o volume, que mais chama atenção, pessoal. Volume comprador, são as barras verdinhas. Ou seja, nos dias em que o ativo sobe, há muita negociação. Os compradores fazem uma pressão maior para que o ativo seja jogado para cima, e quando o ativo cai, tem pouca gente negociando, né? E nessa semana, a gente pode ver aqui também o resultado da semana, queda de 2,87. Para o ativo não é muita coisa, visto que na semana anterior caiu quase 7%, 6,69%, na anterior caiu 5%, e na outra caiu 9%. Né? Isso, claro que depois de altas espetaculares de 8,7%, 17%, 9%, enfim. Né? Então, rapidinho, só deixa eu voltar para o gráfico diário. Então, esse sinal do volume aqui interfere muito positivamente. Eu gosto sempre de analisar outros indicadores também. Né? O IFR, por exemplo, que é o índice de força relativa, já se aproxima da região de sobrevenda e me apresenta um padrão arredondado, me indicando que caiu, já começa a pegar impulso para apontar para cima. O MACD me sugere a mesma coisa, as leituras se confirmam, ou seja, eu nesse momento começo a pensar em compras de positivo e esperaria para comprar positivo acima dos R$13. Por quê? Acima dos R$13 é acima da média de 9, da média de 21, da região de resistência psicológica dos R$13, e logo depois dos 13, o próximo topo, o primeiro topo depois dos 13, eu já entraria em 13,1, 13,2, por aí mesmo, tá? O primeiro topinho é esse aqui, na casa dos 13,48. A primeira busca já é uma disparada de 3,5%, e se for contabilizar, então, o topo recente, já são 24%. Se não me engano, positivo já tinha, não era topo histórico, ou seja, tem mais topo anterior ainda para ser buscado. Eu vejo positivo como uma boa oportunidade da gente pegar esse ativo no iniciozinho da virada para cima. Tá certo. Bom, já são 5h56, já vamos estar aproximando aqui do nosso final e tem bastante gente mandando aqui, né? Então, tem o Vinícius aqui, eu vou seguir a ordem, né? A gente vai até o horário que der. O Vinícius Ferreira Batista perguntando se você pode analisar Cogna 3, né? COGN3, aí um papel sempre bastante requisitado. Papel polêmico, né? Bom, Cogna, se a gente for observar aqui, a antiga Croton, né? A gente pode ver que o ativo, ele, pelo meu ponto de vista, pelo menos, ele caminha de forma muito aleatória, né? A gente não consegue ver
uma tendência clara para o ativo no longo prazo, né? A despencada da pandemia encaixotou aqui, como a gente pode muito bem observar também, estourou para cima. A gente comentou sobre a bandeira de baixa que a Ambev poderia estar formando. Padrão esse que aconteceu lá atrás, eu vou usar como conteúdo educacional aqui, tá? Uma bandeira de alta. Assim como tem as bandeiras de baixa, também temos a bandeira de alta. E vejam vocês aqui que quando rompeu essa região da bandeira, a gente conseguiu ver aqui claramente que não chegou a bater exatamente no alvo da bandeira. Mas quem pegou o papel aí nessa puxada chegou a ganhar 36% também. Depois o papel desabou, recentemente vem fazendo um topinho arredondado, e se a gente for analisar, né, num prazo bem maior, tá, a gente pode claramente também ver que o ativo vem de um fundo arredondado, padrão também que eu gosto bastante, ou seja, cada vez cai com menos intensidade e começa a puxar para cima. Porém, quando a gente observa num horizonte mais curto de tempo, a gente pode ver que já testou uma vez a média de 200, fazendo a mínima em 4,27. Nessa semana, a gente pode ver também que o ativo testou na quinta-feira essa região de mínima em 4,26 e hoje, a mínima de hoje também foi em 4,26. Ou seja, parece que está andando na corda bamba. Perdendo 4,24, olha, perdendo 4,24 deve olha, nem 4,24 eu esperaria para vender perdendo esse fundo aqui. Tá? Ou seja, perdendo 4,18 em 4,17, 4,16. Aí, para mim, mesmo que venha buscar aqui esse fundo arredondado, na casa dos R$4, excelente suporte psicológico, é queda de quase 4%. Se perder esse patamar, então, confirmando a tendência de curto prazo, que é uma tendência de queda, aí, pessoal, perdendo os R$4, vai direto para 3,70 e é uma queda de 11%. Eu não entraria no papel agora, não é um papel que o gráfico fale, que eu olho para o gráfico e fale, nossa, realmente excelente gráfico. Tá certo, Felipe. Ó, já são 5h58, antes que a produção me mate aqui, então se eu puder voltar isso à câmera, muito obrigado pela sua análise, viu? Só pra gente se despedir aqui, né, Hanna? Isso aí, vamos despedir aqui já, liberar o Felipe aí pra ele aproveitar também o final de semana dele. Exatamente. Então, muito obrigado, viu, Felipe? Que você seja bem-vindo aí a toda a programação da BMC News. Rafael e Hanna, muito obrigado, estou sempre à disposição e estamos juntos. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Bom final de semana para você também, espero que você volte mais vezes. Então é isso, né, gente? A gente fez o panorama aí, como é que foi o dia do mercado financeiro nessa sexta-feira. Eu já começo, então, me despedindo aí do Rafael Lara. A gente se encontra, então, na segunda, Rafa? Exatamente, Hanna. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nossas redes sociais, né, @bmc.news. Então sigam lá, bom fim de semana e até segunda-feira, Hanna. É isso aí, Rafa. O BMC Now fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e a gente se encontra novamente na segunda-feira, hein? Tchau, tchau.